Negócios com Propósito, com Elisângela Gomes. Sejam todos muito bem-vindos em mais uma série do nosso programa Negócios com Propósito. Elisângela Gomes daqui, você daí. Vamos juntos em mais um programa. Hoje a minha voz tá meio cansada, né, gente? Tenho falado tanto, uma gripezinha me pegou, cheguei de viagem, aí pega a sensação térmica abaixo e sobe. Mas compromisso é compromisso. Já tomei um remedinho e a alegria do Senhor é a nossa força, não é mesmo? Seja bem-vindo, você do 102.1 aqui na Adore Mais FM. Estamos ao vivo para mais de 25 milhões de habitantes do estado de São Paulo. É você que está permitindo aí que eu seja a sua companhia no dia de hoje, no transporte público, no carro, do ônibus. Eu não sei de onde você está me ouvindo, se é do radinho aí da sua casa, você é dona de casa. Olha, você que está no trabalho, que gostoso fazer parte do seu dia a dia, através das ondas sonoras do rádio. Eu sou Elisângela Gomes, CEO da família Adore Mais. Para mim é uma honra também servi-los nesse programa. Servi-los com conteúdos. Aliás, são muitos anos de experiência no mundo dos negócios. São muitos anos empreendendo. Você que conhece a minha história sabe que já somam aí 28 anos e tudo para a honra e glória do Senhor. Você sabia que tudo aquilo que Deus te dá é para você compartilhar? Pois é. Porque senão vai ficar só para você? Será que não é tanto egoísmo? Então, curte aí o momento que você está vivendo na sua vida, aprendendo, desenvolvendo, que no mínimo é para que o outro não caia no mesmo buraco. É no mínimo para que o outro não tenha tantos desafios como você teve. Ele já basta os que eles terão. Agora, você podendo dar uma mãozinha, é isso que Deus quer fazer. Através de você. E esse programa, gente, você que está chegando aqui pela primeira vez, é um programa onde falamos de negócios, dos pilares de um negócio com propósito, que envolve uma comunicação efetiva, envolve uma liderança inspiracional, envolve você ter um propósito estabelecido, aquilo que você está fazendo, por que você faz o que você faz. Olha só, posicionamento, princípios, qual que é a identidade do seu negócio e, claro, inteligência financeira. Então, tudo para que você tenha uma vida de alto valor e um negócio de alto valor. Não tem como você que é empreendedor, você que é líder, ter algo relevante se a sua vida não é relevante. Não tem como. O seu negócio é reflexo dos líderes, dos liderados. E você, como empreendedor, que desenvolveu um negócio e está com dificuldades aí no meio do caminho. Olha, o nosso tema de hoje está incrível. Quando agir e quando esperar em Deus. Nós estamos vivendo num mundo onde tudo é tão rápido. Aliás, tudo tem que ser tão rápido. Ali no Instagram, você que não me segue ainda, Elisângela Gomes AELI. Elisângela Gomes AELI. Lá no meu Instagram eu coloco vários vídeos para você, ensinamentos, para que você tenha uma vida de alto valor. Você que está aqui no TikTok e não me segue no Instagram ainda, dá azar, viu? Então vamos lá, olha só, vivemos num mundo onde, nossa, tudo é tão rápido, tudo com muita pressão, você tem que ser bom em tudo, você tem que ser incrível na sua família, você precisa gerar grandes resultados, não é? Você entra no Instagram, tá aquela briga para roubar a sua atenção com apenas 7 segundos. E aí, não dá tempo, parece, para ouvirmos Deus falar. Parece que não dá tempo. Parece que não tem como a gente aprender a importância do equilíbrio. Do equilíbrio entre você agir e do equilíbrio entre você esperar. Vão ter momentos que você vai ter que agir, vão ter momentos em que você vai ter que esperar em Deus. E esse tema é para quem apenas deseja alinhar a sua vida
com a vontade de Deus. É apenas para aquelas pessoas que querem servir a Deus nessa terra através dos seus dons, talentos, habilidades e, por que não, dos seus negócios. Esse tema de hoje a gente vai explorar um pouco mais do discernir esse momento, aprendendo com os princípios bíblicos e a direção do Espírito. Porque tudo tem um pilar, tudo tem uma base. E não seria diferente nesse tema, quando você tem que agir e quando você tem que esperar em Deus. O primeiro princípio aí do equilíbrio é quando você tem a fé e a ação. Olha só. E a gente vai falar muito nesse programa hoje sobre fé e sobre ação, porque elas andam juntas. A fé sem obras, ela é morta. E só ação sem fé, será que funciona? Você vai cometer muitos erros em situações que você vai ter que refazer a rota. Quando você apenas age sem ter a fé absoluta em Deus. A Bíblia, ela nos ensina e nos chama a confiar nesse Deus. Mas também nos lembra que eu e você devemos agir em tempo hábil. Quando falamos em ação, eu fico pensando, imaginando Deus olhando lá de cima, como se nós fôssemos a ferramenta dele para executar aqui na Terra. E é através da ação que nós executamos algo ou não. A espera. Quando temos que esperar algo. E você é empreendedor, você é líder. Como é difícil a gente ter que pausar alguns momentos para ouvir a voz de Deus, para acalmar as nossas emoções. Mas parece que quando nós esperamos, é quando nós demonstramos a dependência nesse Deus. E claro, que treinar a paciência é uma habilidade constante, gente. Vou falar, hein? Depender de Deus e ter paciência para agir no tempo certo. Ai. O programa hoje é sobre equilíbrio na prática? É. Exatamente isso. Por quê? Você vai precisar equilibrar os pratos. Você já foi no circo? Ou, às vezes, quando a gente para no farol, tem aquelas pessoas, né, que fica fazendo malabarismo. Equilibra um, joga o outro para cima, equilibra o outro e vai equilibrando. E aí eu chamo você para reflexão, para ser o malabarista aí na sua vida entre você encontrar o equilíbrio, a fé e a ação. Então, eu já quero perguntando para você, como é que você vai encontrar esse equilíbrio na prática? Porque é muito fácil eu chegar aqui, dar uma aula para vocês e... Ok, aí você deve se fazer a pergunta assim, mas na prática, Eli, como é que eu faço? Quando que é a hora de agir? Quando? Quando que é o momento certo de agir? Gente, quando você recebe a clareza de Deus. Quando você recebe a paz no seu coração. É esse momento que você age. Olha só, quando Deus ordenou lá para Josué e o povo de Israel cruzar o Jordão e conquistar a terra prometida, ele só fez quando ele recebeu clareza. Então, veja que aqui a gente aprende quando Deus confirma a vontade dele no meio
de palavras. Palavras vindas diretas do céu. Palavras quando você lê a Bíblia. Quando você ora. Quando você ouve o conselho de alguém. Por quê? Isso vai te gerar clareza. E a clareza gera o quê? Confiança. Quantas vezes você agiu e se arrependeu? Quantas vezes você tomou uma ação precipitada e depois você disse, puxa vida, eu não devia ter falado assim, eu não devia ter agido assim, eu não devia ter fechado aquele negócio com tal pessoa, eu não deveria ter cancelado aquele contrato, ou eu não deveria... Quantas vezes? Porque faltou clareza. Clareza. Na dúvida, não faça. O seu prejuízo depois pode ser muito grande. Mas e aí, Eli? Eu vou ficar esperando? Calma. Calma. Fica comigo. Quando é hora de agir? Quando você verdadeiramente entender que ali à sua frente existe uma oportunidade. Como, por exemplo, com Esther. Lembra? Que ela precisou tomar uma ação rápida diante do rei, mesmo tendo riscos. Mas era naquele momento, ou ela agia, ou ela liberava o povo, ou não. Ou ela ficava com medo. Então, qual é a oportunidade? Qual que é o momento que você está enfrentando hoje? Qual que é o momento hoje? Tem uma grande oportunidade que você precisa agir rápido, senão passou. Agora, lembra sempre que Deus, Ele nos dá oportunidades que vão depender da sua coragem. Coragem para obedecer. Exatamente. Imagina a Esther, como ela teve que ser corajosa para enfrentar o rei naquele momento, porque o risco que ela corria de perder a própria vida, gente, era muito grande. Só que ela não deixou o medo a desencorajá-la. Então, olha só, quando você deve agir? Qual que é a hora de você agir? Quando você recebeu a clareza de Deus, primeiro. Segundo, quando a oportunidade está à sua frente e você vê que é uma oportunidade vinda do alto, de posicionamento. Aí você vai e age. 3, quando as suas responsabilidades, elas são claras. O que é que você tem que fazer? Tem que clarificar isso. E quando é outra pessoa que tem que fazer. Porque Deus, ele honra, sabe quem? O diligente, aquele que pega e faz. Olha só, Paulo, que trabalhava lá como fabricante de tendas, só que ao mesmo tempo que ele trabalhava, o que ele estava fazendo? Pregando o evangelho. Ele era diligente. Mesmo que ele não tinha a clareza, se não estava claro, ele continuava trabalhando. Ele continuava com a sua responsabilidade, fazendo. Ô, gente, Jesus, olha só, por 30 anos, ele foi lá ser o quê? Carpinteiro. E ele estava trabalhando, ele estava sendo diligente. Para quê? Apenas em 3 anos o ministério dele ser revelado. E aí, você quer que as respostas de Deus na sua vida cheguem agora, ontem. Aí você vai agir. Primeiro, você tem que obedecer. Primeiro você tem que fazer. Primeiro você tem que estar em movimento. Estar em movimento. Gente, olha só, todas as vezes que Jesus ele realizou um milagre, todas as vezes, primeiro teve o quê? Uma ação. Porque é a ação que mostra a sua fé. Porque se você não tem fé, você não vai agir na incerteza. Então, o primeiro pilar é essa fé. Lembra? O cego,
que Jesus perguntou? O que você quer? Eu quero ver. Tá, pega lá, então, a laminha, passa no olho. Olha lá, uma ação, um passo de fé, um comportamento, um movimento. A água que se transformou em vinho na festa quando acabou. Você conhece bem essa história? Que Jesus fez o milagre através da ação. Eles foram lá, encheram os cântaros, encheram os baldes de água para que Jesus fizesse o milagre. Para que Jesus ali realizasse a parte dele. Ei, a mulher do fluxo de sangue, o que ela fez no meio da multidão? E aqui a gente tem inúmeros exemplos de ação que a pessoa teve. Ela plantou, ela agiu, ela teve um comportamento com numa direção intencional, de verdade, de absoluta, de que aquilo iria acontecer. Não tinha dúvida. No meio daquela multidão, a mulher do fluxo de sangue, ela simplesmente achava que só se tocasse em Jesus ela já seria curada. E o que aconteceu? Ela foi curada. Mas primeiro ela teve que agir. Ela teve que enfrentar a multidão. Ela teve que acreditar. O possível é você que tem que fazer. Agora, o impossível, deixa com Jesus. Deixa com Ele. Deixa com Ele. Porque Ele vai fazer. Você que empreende, que está aí no momento do seu negócio, que precisa tomar decisões. Você já cumpriu princípios? Você agiu com fé? Você fez a plantação certa, correta? Então, é hora de você fazer o quê? Confiar. E não parar de agir com essa mesma motivação pela qual você começou. Olha, na sua família, o seu casamento, o seu relacionamento, aquela relação com o colaborador que você iniciou um dia. Aí no meio do caminho você para. Você cortou o fluxo das bênçãos para chegar na sua vida. Você parou no meio do caminho. Não é assim que Deus vai agir. Imagina, lá no milagre que Jesus ia fazer de transformar a água em vinho na festa. Se aqueles homens, eu imagino, vamos aqui comigo, voltar na história, gente. No meio do caminho, 3 ou 4 olha e fala, não, eu não vou carregar esse balde com água, não. Isso é loucura. Eu já vi isso antes. Não, isso não vai acontecer. E ele não continuasse carregando o balde de água até onde Jesus estava para fazer o milagre. Aconteceria? Não. Não aconteceria. Então, olha só. Você precisa ter, sim, uma ação. Você precisa agir, ter um movimento. Movimento. Deus ama quando nós colocamos a nossa fé em ação. Porque aí sim, Ele tem as ferramentas para agir. Ele tem. E percebe que quando falamos em equilíbrio, mas qual que é a hora de esperar? Quando é hora de esperar? Quando você está com dúvida. Quando você está com dúvida na decisão que você tem que tomar. Tá faltando clareza. Espera. Espera mais um pouquinho. Davi, ele consultava a Deus antes de tomar todas as decisões. A gente vê isso lá em 1 Samuel 23, 2. Se você está confuso, se você está inquieto, é melhor você esperar em Deus. Espera que Ele vai te trazer a paz e a direção. Ele vai trazer a paz e a direção. Abraão, ele esperou quanto tempo, gente? Quanto tempo Abraão esperou para a promessa do filho? A gente vê isso lá em Gênesis 15. Porque Deus tem sempre o tempo perfeito. Mas, durante todos esses anos, aí os teólogos que me acompanham aqui foram 100 anos. Quantos anos foi
que Abraão acreditando, Abraão esperando a promessa dele do filho. Você acha que ele parava de acreditar ou ele não ia se deitar com Sara? Ah, não, ele fazia a parte dele. E você está fazendo a sua, mas confiando. Você sabe que o nosso Deus, ele é perfeito, né, gente? Olha, ele é perfeito. Por falar em perfeição, a tecnologia nos facilita tanto, né? Você que tá aqui no rádio, no 102.1, tô ao vivo, no meu Instagram, Elisângela Gomes Aeli, e pelo canal do YouTube também, Elisângela Gomes Aeli. E você que tá aqui no Instagram, TikTok, encaminha para no mínimo 5 pessoas para ouvir a mensagem de hoje, para ouvir o nosso programa, que hoje ele vem para clarificar você. Quando é hora de você agir, quando é hora de você esperar em Deus. Então, seja você também aí ferramenta dele, compartilhando. Tá bom? Olha só. Quando é hora de você esperar? Você sabe que na espera existe um poder muito grande em trabalhar a nossa paciência? Pois é. E paciência é frutos do Espírito ou não? Quando você tem que esperar até que Deus te traga paz e direção. Olha só, e nesse tempo, Deus vai fortalecer a sua confiança. Deus vai fortalecer a sua paciência. Eita, como a gente quer resolver, né? Tudo na hora. Ai, 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 como a gente quer agir conforme a nossa força, com o nosso braço. Lembra? Saul. Ele agiu por conta própria, ele foi impulsivo. Deu ruim, né? Deu ruim pra ele. Deu ruim pra ele. Ele ofereceu sacrifícios precipitadamente. E perdeu o favor de Deus. Ele perdeu, porque ele foi precipitado. Impulsividade geralmente não combina com fé. Aliás, a impulsividade revela a falta de fé. Então, espere até você sentir a confirmação de Deus. Mas e aí, quando que você vai discernir esse momento certo? Quando? Em Tiago 1,5, ele nos encoraja a orar constantemente. A orar constantemente. A pedir sabedoria para Deus o tempo todo. Por quê? Porque ele é fiel para revelar o que você precisa saber. Mas se você não está orando, se você não está lendo a palavra, se você não está buscando conselhos dos sábios, como diz em Provérbios 15:22, os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Gente, quantas vezes, por causa de um conselho, eu deixei de tomar decisões erradas. Eu tava para fazer na impulsividade. Aí eu fui pedir um conselho. Eu fui me consultar com o mentor. Eu fiz um treinamento. E aí eu tive clareza, ferramentas para minha alma. Ali, para as minhas emoções, para controlar a minha impulsividade. Fazendo o quê? Perguntas. Perguntas para mim mesmo. Peraí, eu tenho que fazer isso agora? Qual que é o prazo que eu tenho para resolver isso? Ou, eu não tenho prazo, mas eu tô agindo, tá? Mas nessa ação eu tô cumprindo o princípio ou não? Porque se você quebrar o princípio, olha, como é que Deus vai abençoar isso que você tá fazendo? E observe os frutos. Observe os frutos. Quantas vezes eu já estava, gente, ali ó, preparada para agir. Daqui a pouco, chegou os frutos. A pessoa com quem eu tinha que falar sobre a minha decisão, ela tomou outra decisão primeiro. E aí mudou completamente o que eu ia falar para ela. O fruto daquilo.
Porque eu esperei um pouquinho mais. Porque eu não estava com tanta segurança assim. Eu não tinha pedido conselho. Eu não tinha lido a palavra para aquele assunto, para aquele momento. Olha, você tem aí quantas áreas da sua vida para você tomar decisões, para você agir com fé, para você tomar ações ou esperar. Tem o seu casamento, tem a sua saúde, tem a sua vida pessoal, a sua vida profissional, o seu negócio, os novos negócios. Então, olha só, todas as vezes que você espera em Deus, todas as vezes que você desenvolve a paciência, todas as vezes que você está ali trabalhando a sua fé, trabalhando a sua humildade, no esperar, eu vejo Deus protegendo você. Será que Ele não está protegendo de umas consequências futuras que você não está vendo? Agora, você não vai confundir isso, se é por medo ou por procrastinação que você não está agindo. Você não confunde quando você está ativo na sua intimidade com Deus. O que vai definir se é porque você está com medo, com falta de coragem, por isso, tô esperando em Deus. Quantas vezes, vários crentes eu conheço assim, não, tô esperando em Deus, e você tá lá, parado, não fez nenhuma plantação cumprindo princípios, não foi um exímio representante de Deus na terra, e tá com medo, tá procrastinando, e tá jogando essa conta para Deus. Eu tô esperando no Senhor. Não leu a palavra, não veio para um treinamento, não teve conselho de um mentor. E não orou. Não orou, não investiu tempo com Deus. O nome disso não é esperar em Deus, se você não cumpriu todos esses 4 passos. É porque você é procrastinador mesmo. Você quer jogar para a conta de Deus, que é mais fácil. Olha só. José, ele foi vendido como escravo. Você conhece bem essa história também. Foi preso injustamente. Só depois de anos, que ele foi colocado como governador do Egito. Ele parou de adorar a Deus. Ele parou de cumprir os princípios, de agir com a verdade. Tanto lá no cárcere, como quando ele foi jogado. Ele quebrou o princípio ali. Ele murmurou. O que ele fez? Ele foi exímio. Até que os planos de Deus se cumpriram. Só que ele estava no meio do caminho dando glória. No meio do caminho ele estava orando, falando com Deus. No meio do caminho ele estava exercitando a paciência e a fé. Ele estava. A vida com Cristo não é só sobre agir, nem só sobre esperar. É sobre ouvir a voz de Deus e obedecer no tempo certo. O segredo está na intimidade com Ele. Que é nessa intimidade que você vai aprender a discernir essa voz do Todo-Poderoso. É nessa intimidade que você vai aprender a confiar e a depender da direção de Deus. Então, eu tenho uma pergunta para você no dia de hoje. Você está no caminho para viver essa vida de fé, essa vida de obediência, essa vida de alinhamento com a vontade de Deus? Ou não? Você está caminhando, plantando com princípios e valores do reino que você já aprendeu. Está aguardando o momento certo. Mas enquanto você aguarda, você está esperando a voz, o discernimento da voz de Deus com clareza e direcionamento? Ou você está afastado dele, agoniado,
Você tá com o coração espremido, na dúvida, na incerteza, na insegurança. Olha, o convite para você é o que está lá em Salmos 27:14. Seja forte, seja corajoso, mas tenha um coração sábio. Faça a sua plantação alicerçado nos pilares desse Deus, que a colheita ela vai vir. A colheita ela vai chegar. Aí eu pergunto para você, qual que é a área da sua vida hoje que está exigindo de você confiar em Deus um pouquinho mais, tanto para você agir, quanto para você esperar. Hoje eu convido você a, assim, aumentar essa intimidade. Aumente essa intimidade com Deus. E faça a tua parte. Para que você tome as melhores decisões embasadas na vontade de Deus. Você sabe que a gente vai ter um evento ao vivo aqui. O Mais Transformação. Chama no 11 99537 5356. É o momento onde você vai poder ativar aí a sua fé. Ativar. Apertar os botões e colocar suas emoções no lugar certo. Como poder para você gerar e multiplicar resultados. Então vem. 011 99537 5356. O evento presencial aqui na Paulista. O evento Mais Transformação. Aqui no FM a gente está chegando ao final do nosso programa e espero você lá no meu Instagram, Elisângela Gomes. A Eli, seja forte, seja corajoso e tenha o seu coração sábio, alicerçado na verdade, nas promessas, na sabedoria. E encontre esse equilíbrio em Deus. Combinado? Um beijo no seu coração. Tchau, gente. Oh, olha só. Você que está aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook. Oh, Márcio, você é uma grande bênção. Amém, querido. Você também. Paulo, um beijo. A Ericleia Gomes. Eita, olha aí o sobrenome, gente. Minha irmã, um beijo, Keia. Você que está aqui. Você já passou por esse momento de... Você não sabia se era para você agir ou era para você ficar esperando. Difícil, né? A todo tempo a gente tem que tomar, ser rápido. Tem momentos que você vai ter que ser rápido, mais profundo. Que era como Jesus se comunicava. Era como ele se comunicava. E isso você vai aprender no próximo evento comigo. Como fazer isso? Como? Tem as chaves. 011 99537 5356. Chama aí o nosso time e veja se ainda tem vaga para a próxima turma que a gente vai ter aqui, tá bom? Então, Jesus não voltando, a gente continua aqui com o nosso programa Negócios com Propósito. Tchau, gente. Você acabou de ouvir Negócios com Propósito, com Elisângela Gomes.